Você vai me achar um louco, talvez um mentiroso. Eu mesmo, às vezes, paro e olho para trás e mal consigo acreditar na jornada que me trouxe até aqui, aos 70 anos. Estou sentado na varanda da minha casa, que é grande e arejada, com um jardim, que eu mesmo cultivo, e sinto o cheiro do café fresco misturado ao perfume das jasmins. Olho para as montanhas que se erguem no horizonte e para o céu azul, sem uma única nuvem. É uma imagem que contrasta brutalmente com a primeira que tenho na minha memória. A fumaça cinzenta dos ônibus, o pó do asfalto levantando com o vento, o cheiro pungente de graxa, suor e esgoto que pairava sobre a praça central daquela cidade. Eu tinha meus 7 anos. 7. Mal sabia amarrar meus próprios sapatos, mas já sabia lustrá-los com uma destreza que impressionava até os mais velhos. Minha primeira profissão foi a de engraxate. Simples, suja, mas digna. Meu escritório era um pedaço de calçada debaixo de uma árvore frondosa, onde o sol de final de tarde castigava menos. Meu kit era uma caixa de madeira surrada, com alguns potes de graxa preta, marrom e incolor, escovas de cerdas duras e macias, e flanelas de algodão velhas que minha mãe costurava para mim. Lembro-me do som do trinco da caixa de madeira quando eu a abria. Era como um prelúdio para o dia de trabalho. Os sapatos dos homens de negócio passavam por mim em ritmo acelerado, alguns sujos de lama, outros apenas empoeirados. Eu os abordava com um "engraxate, moço?", um brilho no sapato para fechar o dia. A voz era aguda, infantil, mas carregava a seriedade de quem sabia que cada sim era a garantia de um prato de comida em casa. Eu observava cada um deles. As mãos que me estendiam as notas, quase sempre amassadas, às vezes com o cheiro de suor do bolso, eram firmes, às vezes apressadas. Os ternos que vestiam, mesmo que velhos, pareciam símbolos de um mundo distante. Eu via seus relógios, de ouro brilhando no pulso, a postura ereta, o jeito de falar com uma confiança que eu não conhecia. As conversas que eu pescava enquanto meus dedos ágeis trabalhavam na superfície do couro eram um universo à parte. Eles falavam de ações, de mercado financeiro, de lucros e perdas, de investimentos. E eu, um moleque analfabeto, mal entendia o que eram aquelas palavras, mas sentia que elas eram a chave para algo grande, algo que me tiraria daquele cheiro de graxa e poeira. O termo liberdade financeira era um sussurro estranho que ecoava nas minhas fantasias infantis. Eu só sabia que queria a liberdade de não sentir fome, de não ver minha mãe chorar. Nós morávamos em um barraco de madeira e zinco, numa vila de palafitas na beira de um rio poluído. Não era uma casa, era um amontoado de tábuas que mal nos protegiam da chuva e do frio. Éramos eu, minha mãe e meus 2 irmãos menores, a Maria e o João. Meu pai? Ele partiu cedo, não de viagem, mas para sempre. Uma doença silenciosa levou-o antes que eu pudesse ter memórias claras dele. A vida para nós era uma luta diária, um exercício de sobrevivência. Cada moeda que eu ganhava ia direto para a mão da minha mãe, para o arroz e feijão que mal davam para todos. Eu me sentia o homem da casa, embora meu corpo fosse pequeno e minha força pouca. Eu não tinha brinquedos. Meus brinquedos eram as escovas e os potes de graxa. Não tinha sapatos que não fossem velhos e rasgados, remendados com fita crepe. Não tinha uma casa própria, nem um colchão que não fosse um emaranhado de cobertores no chão de terra batida. Mas tinha algo que valia mais que tudo: a determinação de quem sabia que só podia contar consigo mesmo. E uma curiosidade insaciável, que me fazia prestar atenção em cada detalhe do mundo, lá fora. À noite, a praça ficava vazia, mas meu dia ainda não tinha terminado. Dali, eu seguia para os escritórios do centro, onde minha segunda profissão me esperava: faxineiro. O cheiro de graxa dava lugar ao de desinfetante e cera. Eu entrava naqueles prédios imponentes, subia escadas que pareciam infinitas e limpava salas que durante o dia eram palco de reuniões importantes. Com o rodo e o balde, meus olhos percorriam os quadros nas paredes, com pinturas abstratas e fotografias de paisagens que eu nunca tinha visto. Os diplomas em molduras reluzentes, os livros nas estantes cheias, os nomes gravados em letras douradas nas portas dos diretores. Aqueles nomes pareciam ter um peso, uma importância que eu não compreendia, mas que me fascinava. Sonhava em ter
Meu nome ali um dia, em letras grandes e douradas, em uma porta que eu não precisaria limpar. O trabalho de faxineiro era solitário. As luzes fluorescentes do teto zumbiam, e o único som era o da minha vassoura arrastando-se pelo carpete. Mas essa solidão me dava tempo para pensar. Eu imaginava as pessoas que trabalhavam ali, suas vidas, seus problemas. Eu pegava jornais e revistas que ficavam em cima das mesas e tentava decifrar as palavras, mesmo sem saber ler direito. As manchetes falavam de crise econômica, de inflação, de bolsa de valores em queda. Palavras que me causavam arrepios, mas que eu sabia que precisava entender para não ser engolido por elas. Não foi fácil. Houve dias em que a fome apertava, em que o cansaço vencia o corpo e o espírito. Lembro-me de uma vez que minha irmãzinha, a Maria, ficou muito doente. Uma febre alta que não baixava. Tosse que parecia rasgar o peito dela. Minha mãe, desesperada, conseguiu levá-la a um hospital público superlotado, mas eles pediam pagamento adiantado para certos exames e medicamentos. Não tínhamos um tostão. Minha mãe chorava sentada na porta do barraco, com Maria ofegante nos braços. Aquilo me cortou a alma de uma forma que poucas coisas fizeram antes ou depois. A dívida do hospital parecia um monstro gigantesco, insuperável. Não era um cartão de crédito sem anuidade, que na época nem existia para gente como a gente. Era a anuidade da minha vida que estava em jogo, a vida da minha irmã. Eu trabalhava incansavelmente, cada minuto do meu dia, e ainda assim, parecia que a conta não fechava. As moedas do engraxate e os trocados da faxina não eram o suficiente. Eu me sentia impotente, e aquele sentimento de impotência era a pior das prisões. Foi nesse período que eu comecei a entender, de forma visceral, a gravidade das dívidas e a urgência de como sair das dívidas, não apenas das minhas, mas daquele ciclo vicioso de pobreza que eu via ao meu redor. Aquela dívida, a do hospital, me assombrou por anos, um lembrete constante da fragilidade da nossa situação, da importância de ter recursos, não apenas para sobreviver, mas para proteger quem eu amava. Eu não podia me dar ao luxo de ter um dia de folga. Cada centavo era crucial. Lembro-me de guardar moedas em um potinho velho de doce de leite, escondido debaixo da tábua solta do barraco, junto à terra úmida. Era meu primeiro fundo de investimento. Não sabia o que era, mas sentia que precisava ter algo guardado para as emergências, para os sonhos que mal ousava ter. Cada moeda que eu depositava ali era um tijolo na construção da minha esperança. Um murmúrio de que um dia eu não seria pego de surpresa. O barulho das moedas caindo no potinho era a única melodia que eu ouvia naqueles dias, um som que me acalmava e me dava força para continuar. Aquele potinho se tornou meu confidente. Ninguém sabia dele, nem mesmo minha mãe. Era meu pequeno segredo de resistência contra a pobreza. Uma promessa silenciosa de que as coisas seriam diferentes. Eu olhava para o céu estrelado do lado de fora do barraco e sonhava com um futuro onde o cheiro de graxa seria apenas uma lembrança distante e onde eu poderia, talvez, ter um par de sapatos que não precisasse ser lustrado para me dar valor. Aquele era o meu ponto de partida, o início de uma jornada que, eu mal sabia, me levaria muito além das minhas fantasias mais ousadas, transformando o menino engraxate em um vovô com liberdade financeira aos 70 anos. Aquele potinho de moedas debaixo da tábua solta no barraco era mais do que uma simples economia. Era a minha promessa silenciosa de que um dia eu não seria pego desprevenido pela vida. Ele me dava uma sensação de controle, por menor que fosse, num mundo onde tudo parecia fugir das minhas mãos. Eu continuava minhas jornadas duplas como engraxate e faxineiro, dia após dia, com a mesma obstinação. Mas a curiosidade, aquela que me fazia escutar as conversas dos homens de terno na praça e folhear os jornais nos escritórios, só crescia. Eu tinha por volta de 18 anos quando a vida me apresentou a primeira grande virada. Era um dia quente e eu estava na praça, oferecendo meus serviços. Um senhor já de idade, com uma barba bem cuidada e olhos gentis que pareciam ver além da sujeira dos sapatos, sentou-se no meu banquinho. Era o senhor Ribeiro. Ele não era um cliente comum. Ele era um daqueles homens que eu via com frequência nos escritórios que eu limpava. Ele sempre me observava em silêncio, com um semblante curioso.
Enquanto eu lustrava seus sapatos de couro impecável, ele começou a falar, mas não sobre o brilho. Ele falava sobre como o sol batia na praça, sobre as árvores, sobre a correria das pessoas. E de repente, ele disse: "Menino, você tem um fogo nos olhos que eu não vejo há muito tempo. Um brilho diferente. Você não só engraxa sapatos, você observa." Aquelas palavras me pegaram de surpresa. Ninguém nunca tinha me dito algo assim. Eu era invisível para a maioria. Ele continuou: "Eu tenho uma pequena fábrica de embalagens, nada grande, mas estamos crescendo. Preciso de alguém com a sua vontade. Quer um emprego lá? Nada chique, faz tudo para começar. Mas lá você vai ver um outro tipo de mundo." Meu coração deu um salto. Sim, eu queria. Meu corpo cansado vibrou com a possibilidade. A ideia de sair das ruas e dos escritórios vazios, de ter um lugar fixo, um salário regular, parecia um sonho. Aceitei na hora, com a cabeça baixa em sinal de respeito e gratidão, e uma promessa a mim mesmo de que faria valer a pena cada oportunidade. No dia seguinte, cheguei cedo à fábrica do Sr. Ribeiro. Era um galpão modesto, com cheiro de papelão, cola e máquinas velhas. Meu trabalho, como ele disse, era de faz tudo. Carregava caixas pesadas do depósito para a expedição, ajudava a descarregar caminhões, entregava pedidos em bairros distantes da cidade, e sim, também limpava o chão da fábrica, mas agora, com um propósito diferente. Não era mais a faxina vazia da noite, mas a faxina de um lugar onde eu podia sentir a pulsação da produção, do comércio. Era um trabalho exaustivo. O corpo doía no fim do dia, mas eu absorvia cada minuto como uma esponja. Eu queria aprender. Cada dia eu ficava depois do horário, observando como o Sr. Ribeiro lidava com os desafios. Ele não era apenas um chefe. Ele era um mestre. Eu o via negociando com fornecedores, pechinchando preços, discutindo prazos. Ele lidava com os clientes, alguns rudos, outros apressados, com uma paciência e uma sabedoria que me fascinavam. Eu o observava na frente de planilhas enormes, rabiscando números, fazendo cálculos. Para mim, aquilo era magia. O Sr. Ribeiro me via. Ele não me mandava para casa quando eu ficava observando a contabilidade. Pelo contrário, às vezes me chamava para o escritório, um cubículo apertado cheio de papel e poeira, e me explicava um contrato, um cálculo complexo. O conhecimento, meu filho, ele dizia com a voz rouca, é o único bem que ninguém pode te tirar. Invista em você. É o melhor investimento que você vai fazer na vida. Foi o Sr. Ribeiro quem me ensinou de fato sobre investir na bolsa. Ele falava de ações como se fossem sementes que, plantadas no lugar certo e regadas com paciência, poderiam crescer e dar frutos. Ele me explicava o que era uma ação, um dividendo, um juro composto. Conceitos que, para um ex-engraxate e faxineiro, pareciam ter vindo de outro planeta. Ele me falou sobre a importância de guardar cada centavo que sobrava, mesmo que fosse pouco, e de fazê-lo trabalhar para mim. Ele me deu um livro sobre o assunto, um calhamaço antigo e empoeirado, que eu devorei à luz de uma vela escondido no barraco. No início, as palavras eram confusas, mas eu persistia, buscando no dicionário cada termo desconhecido. Aos poucos, comecei a entender a diferença entre ativos e passivos, entre poupar e investir. Aquele livro foi meu primeiro professor de liberdade financeira. Com as primeiras economias do meu salário de faz tudo, segui as dicas prudentes do Sr. Ribeiro. Ele me orientou a começar com fundos de investimento mais conservadores para aprender o ritmo do mercado sem arriscar demais. Nada de valores exorbitantes, claro, mas o suficiente para sentir o gostinho de ter o dinheiro trabalhando para mim, e não o contrário. Eu lembro da emoção de ver os primeiros centavos de lucro, como se fosse um milagre. Era pouco, mas era a prova de que o sistema funcionava. No início, claro, eu errei. Perdi dinheiro em algumas aplicações menos estudadas, influenciado por conversas de terceiros ou por uma notícia que eu não soube interpretar direito. Lembro-me de uma ação de uma empresa que parecia promissora, mas que desabou da noite para o dia. A sensação de ter perdido aquelas poucas centenas de reais que eu havia suado para guardar, para pagar a conta da farmácia da minha mãe ou comprar sapatos novos para os meus irmãos, foi devastadora.
Senti um nó na garganta, a mesma que apertava quando eu via as dívidas do hospital. Mas o Sr. Ribeiro me consolou com sua sabedoria. O mercado financeiro é uma escola, meu filho. Os erros são as aulas mais caras, mas também as mais importantes. O importante não é não cair, é levantar mais forte e aprender com a queda. Eu aprendi com cada erro, com cada queda, e minha determinação só aumentou. Eu não queria apenas aprender como sair das dívidas, eu queria aprender a nunca mais entrar nelas e a ajudar minha família a fazer o mesmo. O tempo passou. Minha mãe, com o dinheiro que eu levava para casa e que não ia para o potinho, conseguiu melhorar um pouco as condições do barraco. Começamos a ter mais comida na mesa e meus irmãos puderam ir para a escola, algo que eu nunca tive a chance de fazer regularmente. Aquilo para mim era a maior das recompensas. Eu estava construindo um futuro para eles também. A fábrica do Sr. Ribeiro cresceu e eu cresci junto. Fui de faz tudo a encarregado do depósito, organizando o estoque, controlando o que entrava e saía. Depois me tornei gerente de produção, supervisionando as máquinas, a equipe. Cada promoção era uma vitória pessoal, uma prova de que a persistência valia a pena. Meu salário melhorou significativamente, e com isso, minha capacidade de poupar e, mais importante, de investir. Eu comecei a ver o dinheiro não apenas como uma ferramenta para sobreviver, mas como um motor para construir. O Sr. Ribeiro sempre enfatizava a importância da educação contínua. Ele me incentivou a fazer um curso noturno de contabilidade. Foi um sacrifício enorme. Depois de um dia exaustivo na fábrica, eu ia para a escola, com a mente cansada, mas o espírito ávido por aprender. As noites eram curtas e o cansaço acumulava. Mas eu sabia que cada aula, cada fórmula, cada conceito me aproximava do meu objetivo. As noites em que eu estudava no barraco, à luz fraca de uma lâmpada, com meus irmãos dormindo ao lado, foram as mais difíceis, mas também as mais gratificantes. Eu me sentia como um arqueólogo desenterrando tesouros, e cada novo aprendizado era uma joia. Aos 30 anos, eu já tinha uma boa posição na empresa, uma família mais estável e um patrimônio que para um ex-engraxate era impensável. Eu não morava mais no barraco. Aluguei uma casa simples, mas com paredes de alvenaria e um teto que não vazava. Aquele era meu porto seguro, meu primeiro lar de verdade. Eu pagava as contas em dia e nunca mais tive que me preocupar com dívidas, hospitalares ou com a falta de comida. Aquele trauma do passado se transformou em uma força motriz para a minha busca pela liberdade financeira. Mas por mais confortável que estivesse, eu sabia que minha jornada ainda não tinha terminado. O Sr. Ribeiro, que já era um homem muito idoso, começou a falar em aposentadoria. Ele tinha um filho que assumiria a fábrica, mas eu sentia que havia algo mais para mim. Aquele fogo nos olhos que ele havia notado em mim quando eu era menino ainda estava lá, queimando forte. Eu queria construir algo do meu jeito, com a minha visão, com as minhas próprias mãos. Eu queria ser o arquiteto do meu próprio destino, e não apenas um bom pedreiro na construção de outro. A semente plantada pelo Sr. Ribeiro havia germinado, e agora ela estava pronta para florescer em um novo solo. Eu estava prestes a tomar a maior decisão da minha vida, um passo que me levaria da segurança de um emprego estável para a incerteza do empreendedorismo. E eu sabia que seria um caminho cheio de novos desafios, novas dívidas, e, com sorte, novas vitórias que me levariam à verdadeira liberdade financeira. Eu estava preparado para isso, para a próxima fase da vida de um vovô que um dia foi um menino engraxate. Aos 35 anos, a vida me oferecia uma encruzilhada. Eu tinha uma posição confortável na fábrica do Sr. Ribeiro. Meu salário era bom, minha família vivia com dignidade, e minhas economias e investimentos na bolsa, modestos mas crescentes, me davam uma segurança que o garoto engraxate jamais sonharia. O Sr. Ribeiro, já bem idoso, falava em se aposentar e deixar a empresa para o filho. Eu poderia ter continuado ali, uma vida tranquila e previsível, mas aquele fogo nos olhos que o Sr. Ribeiro via em mim nunca se apagou. Pelo contrário, ele queimava mais forte do que nunca. Eu queria criar algo meu, com a minha visão, com as minhas próprias mãos. A liberdade financeira que tanto desejava não era apenas ter dinheiro guardado, mas ter o controle total do meu destino. A decisão
de sair foi a mais difícil da minha vida adulta. O Sr. Ribeiro, com sua sabedoria peculiar, me apoiou. Meu filho, ele me disse, você aprendeu o que tinha que aprender aqui. Agora vá e construa seu próprio império. Não tenha medo de arriscar, mas arrisque com inteligência. Ele me deu conselhos valiosos sobre como lidar com fornecedores, como gerenciar equipes e a importância de nunca perder a essência, mesmo no sucesso. A confiança dele em mim valia mais do que qualquer dinheiro. Com as economias de uma vida de trabalho duro, o potinho de moedas, as horas extras como faxineiro e meus primeiros lucros na bolsa de valores, eu tinha um capital inicial. Não era uma fortuna, mas era o suficiente para dar o primeiro grande passo. Eu precisava de mais, claro. E foi aí que encarei um novo tipo de dívida, a do empréstimo bancário. Lembro-me da minha primeira reunião no banco. Um gerente de terno, impecável, que nem olhava para os meus sapatos lustrados por mim mesmo, me fez uma série de perguntas sobre o meu plano de negócios. Eu tinha tudo na ponta da língua: o mercado de embalagens, os custos de matéria-prima, o público-alvo. Eu não tinha faculdade, mas tinha anos de experiência prática e um plano de negócios detalhado que eu mesmo havia rascunhado em cadernos velhos. Consegui o empréstimo, mas a taxa de juros era alta e o prazo apertado. Era uma responsabilidade gigantesca, uma bola de ferro amarrada ao meu tornozelo. Mas eu sentia que era um fardo necessário para levantar voo. Nada de crédito fácil ou cartão de crédito sem anuidade nesse nível. Era uma dívida pesada e real, que me tirava o sono. Abri minha pequena fábrica em um galpão alugado, nos arredores da cidade. O cheiro de graxa e desinfetante foi substituído pelo cheiro de papelão, tinta e cola. Comecei com 3 máquinas usadas, compradas em um leilão, e 5 funcionários. Eu mesmo era tudo: o diretor, o vendedor, o entregador, o contador e, sim, ainda o faxineiro. Eu trabalhava 12, 14, 16 horas por dia. Muitas vezes dormia no chão do escritório sobre alguns rolos de papelão para economizar tempo e dinheiro. Minha esposa, que conheci e me casei nessa fase, a Maria, foi meu pilar. Ela entendia minha ambição, me apoiava em cada decisão e administrava a casa e nossos 2 filhos pequenos com uma força que eu admirava profundamente. Ela me lembrava da nossa jornada, das dívidas que já tínhamos superado, e me dava a certeza de que superaríamos mais essa. Os primeiros anos foram uma batalha árdua. A concorrência era feroz. Empresas maiores, com mais capital e mais estrutura, já dominavam o mercado. Eu precisava de cada cliente, de cada pedido, como se fosse o último. Lembro-me de ter que vender meu carro, aquele mesmo que eu tinha comprado com tanto suor e economia, para pagar a folha de funcionários em um mês difícil. Foi um golpe no meu orgulho, mas uma lição fundamental sobre prioridades. As preocupações eram constantes, e eu me perguntava se havia feito a escolha certa. As noites eram povoadas por pesadelos de máquinas paradas, clientes insatisfeitos e contas vencidas. O fantasma das dívidas voltava a me assombrar, e eu sentia a pressão de como sair das dívidas novamente, agora com mais responsabilidades. Mas a experiência que eu havia acumulado nas ruas como engraxate, na faxina dos escritórios e na fábrica do Sr. Ribeiro, me deu uma resiliência e uma visão de mercado que poucos tinham. Eu sabia como negociar cada centavo da matéria-prima, como lidar com clientes difíceis e exigentes, como resolver problemas urgentes com criatividade e poucos recursos. Eu havia aprendido a ler as pessoas, a entender suas necessidades, a antecipar seus desejos. E o mais importante, eu tinha a visão de quem já tinha estado lá embaixo, de quem sabia o valor de cada real ganho com honestidade e trabalho. Eu não queria apenas ganhar dinheiro. Eu queria construir algo sólido e duradouro. Minha empresa começou a prosperar graças a alguns diferenciais cruciais. Primeiro, eu tratava meus clientes como eu gostaria de ser tratado quando era engraxate, com respeito, atenção, honestidade e um brilho extra no serviço. Eu cumpria prazos, entregava qualidade impecável e oferecia um atendimento personalizado que as grandes empresas não conseguiam replicar. Minhas embalagens eram mais do que caixas. Elas eram uma promessa. Segundo, eu era ágil. Enquanto os grandes burocratizavam,
Eu tomava decisões rápidas e me adaptava às necessidades dos clientes. Se um cliente precisava de uma entrega urgente, eu mesmo a fazia de madrugada se fosse preciso. Aos poucos, consegui parcerias importantes. Pequenas lojas de doces, padarias e até algumas empresas de artesanato começaram a se interessar pelas minhas embalagens personalizadas. Aquele nicho de mercado que as grandes empresas negligenciavam foi o meu portal para o crescimento. O boca a boca era a minha melhor propaganda. Um cliente satisfeito trazia 3 novos. Aquele garoto engraxate estava construindo um império, tijolo por tijolo, caixa por caixa. E as lições do Sr. Ribeiro continuavam a guiar minhas ações financeiras. Mesmo com a empresa crescendo e as despesas aumentando, eu era rigoroso com as finanças pessoais e empresariais. Eu continuava fiel aos ensinamentos dele. Investir na bolsa, procurar bons consórcios imobiliários para expandir o patrimônio da empresa e o meu próprio. Estar sempre atento às oportunidades de mercado. Eu diversifiquei meus investimentos. Parte em imóveis comerciais para a própria fábrica, parte em ações de empresas sólidas, parte em títulos de renda fixa para a reserva de emergência. Eu nunca parei de aprender, de ler, de buscar conhecimento. O estudo para mim se tornou uma paixão tão grande quanto o trabalho. E ele me ajudou a entender como alcançar a tão sonhada liberdade financeira de forma sustentável. Não apenas para um mês ou um ano, mas para a vida toda. Eu devorava livros sobre gestão, marketing, finanças. Muitas vezes, esses livros eram emprestados de bibliotecas públicas ou comprados em sebos com páginas amareladas e cheiro de mofo. Mas para mim, cada página era um tesouro. Eu me sentia como um aluno aplicado, mesmo sem ter o diploma universitário. A cada novo conhecimento eu aplicava na minha empresa, testava, adaptava. E os resultados vinham. A empresa começou a crescer a um ritmo acelerado. Contratamos mais funcionários, compramos máquinas mais modernas, e o galpão alugado ficou pequeno. Era hora de um novo salto. Um salto maior, mais arriscado, mas com a sabedoria que eu tinha conquistado. Eu estava me aproximando daquele brilho que eu via nos sapatos dos homens de negócio quando era criança. Mas agora, o brilho era o da minha própria empresa, do meu próprio legado. Aquele período dos meus 30 e 40 anos foi o de maior intensidade. Não havia tempo para luxos, para férias extravagantes. Meu lazer era trabalhar, aprender e ver meus filhos crescerem, mesmo que o tempo com eles fosse limitado. Minha esposa, Maria, era a bússola moral da família, garantindo que, apesar da minha ausência, a casa fosse um porto de paz. Ela me lembrava constantemente da importância de não perder os valores que nos trouxeram até ali. Dinheiro é bom, meu amor, mas a família é a nossa maior riqueza. Ela sempre dizia. E ela estava certa. Eu sabia que a liberdade financeira não significava apenas ter dinheiro, mas ter o tempo e a tranquilidade para desfrutar da vida e das pessoas que amamos. A próxima etapa seria crucial. Seria a fase da expansão, da tomada de decisões que poderiam consolidar ou destruir tudo o que eu havia construído. Eu estava preparado para encarar os desafios de frente, com a certeza de que cada gota de suor derramada, desde os dias como engraxate, me preparou para o que viria. O sonho estava se tornando realidade, e eu estava animado e aterrorizado ao mesmo tempo com o que o futuro guardava. O galpão alugado ficou pequeno. As 3 máquinas usadas do leilão já não davam conta da demanda crescente. Minha pequena empresa de embalagens, nascida do suor e da determinação de um ex-engraxate e faxineiro, estava prosperando. Tínhamos conquistado a confiança de clientes importantes no nicho de embalagens personalizadas e sustentáveis, algo que as grandes empresas negligenciavam. O boca a boca era nosso principal motor de vendas, e os pedidos chegavam em um ritmo que nos pegava de surpresa. Eu tinha então por volta dos 40 anos. A decisão de expandir era inevitável, mas vinha com um peso enorme. Expansão significava mais capital, mais máquinas, mais funcionários e, claro, mais dívidas. Eu me lembrava da dívida do hospital da minha irmã, daquele sentimento de impotência. Agora, a dívida seria por escolha, para o crescimento, mas nem por isso menos assustadora. O primeiro passo foi encontrar um terreno. Visitei dezenas de propriedades, calculando cada metro quadrado,
cada acesso para caminhões, cada custo de infraestrutura. Não era mais sobre sobrevuntar, era sobre construir um futuro sólido. Negociei com bancos novamente, mas dessa vez, minha reputação no mercado e o histórico de crescimento da minha empresa me deram uma alavancagem maior. Ainda assim, as condições eram apertadas, e o novo empréstimo para a construção da nova fábrica era colossal. Não havia cartão de crédito sem anuidade que me salvasse aqui. Era um compromisso de longo prazo que me tirava o sono e me impulsionava ao mesmo tempo. A construção da nova fábrica foi um turbilhão. Noites e fins de semana inteiros dedicados à obra, acompanhando cada tijolo, cada instalação de máquina. Eu supervisionava tudo, desde o projeto arquitetônico até a instalação dos novos equipamentos importados com a promessa de maior produtividade. Minha esposa, Maria, que já era uma parceira fundamental, assumiu uma parte ainda maior na administração dos custos e na organização da vida familiar. Nossos filhos, que já eram adolescentes, começavam a entender a dimensão do meu esforço e a importância daquele projeto para o futuro de todos nós. Quando a nova fábrica finalmente abriu suas portas, foi uma mistura de alívio e pânico. O espaço era imenso, as máquinas roncavam com uma potência impressionante e a equipe cresceu de 5 para 50 funcionários. A capacidade de produção quadruplicou, mas junto com ela, a pressão para preencher essa capacidade com pedidos. A folha de pagamento era pesada, os custos fixos altíssimos. Cada amanhecer era uma corrida contra o tempo para garantir que a produção estivesse a todo vapor. Nessa fase, enfrentei desafios que nunca imaginei. A concorrência reagiu à nossa expansão, tentando minar nossos preços e roubar nossos clientes. Enfrentei problemas com a qualidade da matéria-prima, com máquinas que quebravam no meio da produção, com atrasos na entrega. Lembro-me de um lote inteiro de embalagens que saiu com defeito, e tive que refazer tudo às minhas custas para não perder o cliente. Isso me custou milhares de reais e noites de trabalho. Mas as lições do Sr. Ribeiro e minha própria experiência de vida me ensinaram a lidar com a adversidade. Eu tinha aprendido a nunca desistir, a ser criativo na resolução de problemas e a valorizar a minha equipe. Reuni meus funcionários e fui honesto sobre os desafios. Juntos, implementamos um sistema rigoroso de controle de qualidade. Eu comecei a negociar diretamente com os fornecedores de matéria-prima, garantindo melhores preços e qualidade. E, mais importante, intensifiquei meu esforço em vendas, visitando feiras, prospectando novos clientes, oferecendo diferenciais competitivos. Minha estratégia de investir na bolsa também se tornou mais sofisticada. Eu não apenas comprava ações, mas estudava os setores, as tendências à economia global. O que aprendi sobre os ciclos de mercado, sobre os altos e baixos da bolsa, me ajudou a entender que as crises eram inevitáveis, mas que também podiam ser transformadas em oportunidades. Quando o mercado estava em baixa, eu via a chance de comprar mais ativos a preços melhores. Quando estava em alta, eu realizava lucros e diversificava. O conhecimento de como investir na bolsa deixou de ser um hobby para se tornar uma ferramenta estratégica para a sustentabilidade da empresa e do meu próprio patrimônio. Eu também comecei a explorar os consórcios imobiliários como uma forma de expandir meu patrimônio pessoal e futuramente o da empresa. Vi no consórcio uma disciplina de economia forçada, sem os juros abusivos dos financiamentos tradicionais, e uma forma de adquirir imóveis comerciais para a empresa ou residenciais para a família. Aquela experiência me deu uma visão clara do mercado imobiliário e me ajudou a entender o potencial de valorização de certos bairros e tipos de propriedades. Meus primeiros imóveis, comprados através de consórcio, geraram renda de aluguel que ajudou a aliviar a pressão financeira da empresa. Era mais uma frente de batalha contra as dívidas, construindo ativos que trabalhariam para mim. A empresa continuou a crescer, impulsionada pela inovação e pela qualidade. Introduzimos novas linhas de embalagens, investimos em pesquisa e desenvolvimento e começamos a exportar para países vizinhos. O nome da minha empresa, que um dia foi apenas um sonho rabiscado num guardanapo, começou a ser reconhecido no mercado. Meus filhos, agora jovens adultos, começaram a se interessar pelo negócio. Meu filho, o João, mostrava um talento nato para a área comercial e minha filha, Maria, tinha um olhar apurado para o design e a inovação.
Ver o interesse deles em continuar o legado que eu estava construindo era uma alegria imensa. Era mais um sinal de que a liberdade financeira que eu buscava não era apenas para mim, mas para as próximas gerações da minha família. No entanto, por volta dos meus 50 anos, uma nova crise, maior e mais complexa, bateu à porta. O mercado de embalagens, que antes era relativamente estável, começou a ser abalado por novas tecnologias e uma crescente preocupação ambiental. Embalagens plásticas, que eram o carro-chefe da nossa produção, começaram a ser mal vistas. A concorrência asiática, com custos de produção muito mais baixos, ameaçava engolir nosso mercado. Era uma ameaça existencial. Muitos empresários, na minha idade com a vida feita, simplesmente venderiam suas empresas e se aposentariam. Mas eu não podia. Eu tinha uma equipe para sustentar, um legado para honrar, e a lembrança daquele potinho de moedas debaixo da tábua. Aqueles eram meus alicerces. Essa nova crise me forçou a olhar para o futuro de uma forma ainda mais estratégica. Não se tratava apenas de cortar custos ou otimizar a produção. Era sobre reinventar o negócio, sobre abraçar a mudança antes que ela nos engolisse. Era uma corrida contra o tempo, e eu sentia o peso dessa decisão sobre meus ombros. Mas a experiência de ter saído das dívidas no passado e de ter construído tudo do zero me dava uma confiança estranha, um conhecimento de que eu já havia superado o impossível antes. E essa, eu sabia, não seria diferente. O que viria a seguir seria a maior prova de fogo da minha jornada. Eu estava na casa dos 50 anos quando a tempestade perfeita se formou no horizonte do meu negócio. A fábrica, que eu tinha construído com tanto esforço, estava no auge da produção de embalagens plásticas. Mas o mundo estava mudando. A consciência ambiental crescia, e o plástico, antes visto como um milagre da modernidade, começou a ser o vilão. As manchetes de jornais, sim, os mesmos que eu mal conseguia ler quando menino e hoje devorava a cada manhã, falavam de oceanos cheios, de lixo, de regulamentações ambientais mais rígidas. Paralelamente, a concorrência asiática, com custos de produção que eu jamais conseguiria igualar, começou a inundar o mercado com produtos baratos. Era uma ameaça existencial. Muitos empresários na minha idade, com a vida feita e o patrimônio já consolidado, simplesmente venderiam suas empresas e se aposentariam, buscando uma liberdade financeira mais tranquila. Mas eu não podia. Eu tinha uma equipe de centenas de pessoas que dependiam daquele negócio. Tinha um legado que vinha da minha caixa de engraxate, dos ensinamentos do Sr. Ribeiro. E, acima de tudo, eu tinha a lembrança daquele potinho de moedas debaixo da tábua do barraco. Aqueles eram meus alicerces, minha razão de ser. O fantasma das dívidas, embora jamais distante, ainda me impulsionava a lutar. Eu já havia aprendido como sair das dívidas, e não queria que a empresa entrasse em uma que não pudéssemos pagar. A decisão foi dolorosa, mas clara. Precisávamos nos reinventar completamente. Não se tratava apenas de cortar custos ou otimizar a produção, era sobre mudar o DNA da empresa. Eu sabia que o futuro estava nas embalagens sustentáveis, em materiais reciclados, biodegradáveis ou de fontes renováveis. Era um salto de fé, um investimento massivo em pesquisa e desenvolvimento, em novas máquinas e, principalmente, em um novo conhecimento. Reuni minha equipe de gestão. Fui honesto sobre a situação, sem floreios. Ou mudamos radicalmente, ou o mercado nos engole, eu disse. Alguns ficaram apreensivos, outros céticos. Era uma mudança de paradigma. Como um homem que começou com graxa e flanela ia liderar uma revolução tecnológica. Mas eu tinha a resiliência de quem já tinha superado o impossível antes. O primeiro passo foi investir pesado em pesquisa. Contratei jovens engenheiros químicos e designers, mentes brilhantes que traziam ideias frescas e uma paixão pelo meio ambiente que eu não via nos mais velhos. Criamos um laboratório de P&D dentro da própria fábrica. Os custos eram altíssimos. Precisava de capital para essa transição e tive que me endividar novamente. Mas dessa vez, era uma dívida para o crescimento, não para a sobrevivência. Usei todo o conhecimento que tinha sobre como sair das dívidas para criar um plano agressivo de recuperação e crescimento. Negociei com os bancos apresentando um plano de negócio sólido e uma visão clara para o futuro. Não era um cartão de crédito sem anuidade que resolveria.
Era um risco calculado, com a certeza de que a inovação era o único caminho. Os cabelos brancos que surgiram nessa época foram as medalhas de uma batalha vencida. Passei dias e noites no laboratório, aprendendo sobre novos polímeros, sobre celulose moldada, sobre embalagens comestíveis. Minha mente, antes focada em produção e vendas, agora estava mergulhada em ciência e tecnologia. Eu, o ex-engraxate, estava me transformando em um visionário da sustentabilidade. A transição não foi fácil. Houve protótipos que falharam, materiais que não funcionaram, máquinas que não se adaptaram. Perdemos alguns clientes antigos que não viam valor na nova proposta, preferindo o preço baixo da concorrência. Mas, ao mesmo tempo, novos clientes começaram a surgir, empresas modernas, preocupadas com sua imagem e com o impacto ambiental. Eles buscavam parcerias que fossem além do preço. E nós estávamos lá. A estratégia de investir na bolsa também se tornou ainda mais crucial nesse período. Minha diversificação de investimentos, construída ao longo dos anos, me deu a segurança financeira necessária para bancar a transição da empresa sem colocar tudo a perder. Eu tinha ativos em consórcios imobiliários que já estavam rendendo aluguéis, ações em empresas de outros setores que não estavam ligadas à crise das embalagens plásticas e uma boa reserva de liquidez. Isso me permitiu ter fôlego para investir sem a pressão imediata dos resultados. Entender os ciclos do mercado e ter uma carteira diversificada foi a minha salvação. Minha família foi essencial. Minha esposa, Maria, incansável no apoio e na gestão do lar. Meus filhos, João e Maria, sim, com o mesmo nome da minha irmãzinha, uma homenagem, já estavam na faculdade, mas acompanhavam de perto a luta da empresa. João, com sua veia comercial, me ajudou a identificar os novos mercados para as embalagens sustentáveis. Maria, com sua visão de design, contribuiu para a estética dos novos produtos, tornando-os não apenas sustentáveis, mas também atraentes. Ver o engajamento deles me dava ainda mais força. A liberdade financeira que eu buscava não era apenas para mim, mas para as próximas gerações da minha família, para que tivessem opções e um futuro seguro. A reinvenção foi um sucesso estrondoso. Minha empresa não apenas sobreviveu, como se tornou líder no segmento de embalagens sustentáveis. As fábricas se multiplicaram, agora com máquinas de ponta para os novos materiais, e a equipe cresceu para centenas de funcionários novamente. Nossas embalagens biodegradáveis feitas de amido de milho e bagaço de cana viraram referência no mercado. Passamos a exportar para a Europa e para os Estados Unidos. O nome da minha empresa, que um dia foi apenas um sonho rabiscado, num guardanapo e que quase foi engolido pela crise, brilhou novamente. O mais gratificante era ver as pessoas que trabalhavam comigo prosperarem. Funcionários antigos que confiaram na minha visão. E os novos, que trouxeram a energia da juventude. Ver seus filhos indo para a faculdade, suas famílias comprando casas, era a maior recompensa. A liberdade financeira que eu construí, não, era apenas um acúmulo de riqueza pessoal, mas um motor de prosperidade para a comunidade. Aqueles eram os verdadeiros frutos do meu trabalho. Eu, o vovô que um dia foi um menino engraxate, estava no auge da minha carreira como empresário. Aos 60 anos, eu já tinha uma vida que superava em muito os meus sonhos mais ambiciosos. Mas o aprendizado nunca parou. Eu continuava estudando o mercado, as novas tecnologias, as tendências globais. Sabia que a complacência era o pior inimigo. A próxima fase seria a da colheita, da transição. Era hora de pensar no legado, em como garantir que tudo o que eu construí continuasse a prosperar, mesmo quando eu não estivesse mais no comando. Diário. Eu estava pronto para passar o bastão, mas nunca para parar de aprender e de me manter ativo. A jornada para a liberdade financeira é contínua, e eu queria desfrutar de cada novo capítulo. Eu estava com 60 anos. A empresa que eu havia construído do zero, de um simples sonho de um menino engraxate, era agora uma gigante no mercado de embalagens sustentáveis. A reinvenção, aquela aposta arriscada que fiz aos 50, tinha valido cada gota de suor. Tínhamos fábricas modernas, tecnologia de ponta, centenas de funcionários, e o nome da minha empresa era sinônimo de inovação e responsabilidade ambiental. Eu havia superado as dívidas mais pesadas e visto a liberdade financeira se materializar para mim e para muitos que trabalhavam comigo.
Mas aos 60 anos, comecei a sentir que era hora de diminuir o ritmo. A energia era a mesma, a paixão pelo negócio, intacta. Mas a sabedoria da idade me dizia que era preciso preparar o futuro, o legado. Eu não queria ser aquele empresário que se agarra ao poder até o último suspiro, impedindo o crescimento da próxima geração. Meu objetivo era garantir que a empresa continuasse a prosperar, mesmo sem a minha presença diária. A decisão de preparar a sucessão não foi tomada de um dia para o outro. Comecei a observar meus filhos. João, com seu talento nato para a área comercial, havia aprendido a vender areia no deserto. Ele tinha a garra que eu tinha quando jovem, mas com uma visão de mercado mais ampla e um domínio da tecnologia que eu, confesso, só alcançava com muito esforço. Maria, minha filha, herdou minha paixão pela inovação e tinha um olhar apurado para o design e para a sustentabilidade. Ela era a mente criativa por trás dos nossos produtos mais revolucionários. Passei anos preparando-os. Não era apenas dar o comando, mas ensiná-los a liderar, a tomar decisões difíceis, a lidar com crises, a valorizar cada funcionário, a negociar com ética. Eu os levei para reuniões com fornecedores, para negociações com grandes clientes, para visitas a outras fábricas no exterior. Compartilhei todas as minhas lições sobre como sair das dívidas, sobre a importância de ter um bom planejamento financeiro, de investir na bolsa com inteligência e paciência e de usar os consórcios imobiliários como uma ferramenta de expansão. Eu queria que eles entendessem que o dinheiro era uma ferramenta, não um fim em si. Que a verdadeira riqueza estava na construção, na contribuição. A transição foi gradual. Primeiro, eles assumiram setores específicos da empresa. Depois, a diretoria de suas respectivas áreas. Aos poucos, comecei a me afastar das decisões diárias, delegando cada vez mais responsabilidades. Não foi fácil. Meu instinto de faz tudo, de querer estar no controle de cada detalhe, lutava contra a minha mente que sabia da importância de soltar as rédeas. Mas eu confiava neles e sabia que eles estavam prontos. Aos 65 anos, dei o passo final. Anunciei minha aposentadoria da gestão diária da empresa. João assumiu a presidência e Maria a diretoria de inovação. Eu permaneci no conselho administrativo, com um papel estratégico, consultivo, mas sem a pressão do dia a dia. Foi uma sensação estranha, mas libertadora. Era como tirar um peso enorme dos ombros e, ao mesmo tempo, sentir a leveza de ter cumprido a missão. A liberdade financeira que eu tanto perseguia, agora, era uma realidade plena. Eu tinha tempo. Tempo para mim, para minha família, para os meus hobbies. E o que eu fiz com esse tempo? A primeira coisa foi reatar laços. Minha esposa, Maria, foi a primeira. Ela me apoiou em todas as fases da minha vida, desde os tempos de engraxate até o auge da empresa. Agora era a vez de retribuir. Viajamos para lugares que sempre sonhamos, mas que nunca tivemos tempo de visitar. Fomos para a praia, para as montanhas, para cidades históricas no exterior. Cada viagem era uma celebração da nossa jornada, da nossa parceria. Meus netos, que já eram grandes, passaram a ser minha prioridade. Eu os buscava na escola, contava histórias, ensinava sobre a vida e, claro, sobre finanças. O conceito de investir na bolsa e de liberdade financeira era passado a eles em forma de jogo, de conversa descontraída. Eu queria que eles tivessem as ferramentas que eu não tive na infância, mas que as tivessem desde cedo, sem os traumas das dívidas que eu enfrentei. Contava-lhes histórias da minha infância como engraxate, do potinho de moedas, do senhor Ribeiro, de como eu aprendi como sair das dívidas na prática. Queria que soubessem que a origem não define o destino e que o trabalho e a inteligência financeira podem transformar qualquer realidade. Minha paixão por aprender não diminuiu. Continuei estudando o mercado financeiro, as novas tecnologias, as tendências globais. Agora, sem a pressão de ter que aplicar tudo imediatamente na empresa, eu podia explorar novos horizontes. Investi em startups, em empresas de tecnologia limpa, em projetos sociais. Minha carteira de investimentos era diversificada e robusta, gerando uma renda passiva que me permitia viver com conforto e tranquilidade, sem preocupações com o futuro.
O uso inteligente dos consórcios imobiliários ao longo dos anos havia me garantido um patrimônio imobiliário que complementava minha aposentadoria e me trazia segurança. O jardim da minha casa se tornou meu refúgio. Plantava flores, cultivava uma pequena horta. O cheiro da terra misturado ao da grama recém-cortada me trazia uma paz que eu nunca havia sentido antes. Era um contraste bem-vindo ao cheiro de graxa e papelão da minha juventude. Eu cuidava das plantas com a mesma dedicação com que cuidei da minha empresa, observando o crescimento, podando o que era necessário e colhendo os frutos do meu trabalho. Aos 70 anos, minha vida é um testemunho de que a origem humilde não define o destino. Que ser um engraxate ou um faxineiro não é um impedimento, mas sim uma base sólida para a construção de um futuro brilhante. Que as dificuldades são, na verdade, os melhores professores. Eu aprendi a valorizar cada centavo, a respeitar o trabalho, a nunca desistir dos meus sonhos. Hoje, quando me olho no espelho, vejo um vovô de ouro. Meus cabelos são brancos, minhas mãos têm as marcas de uma vida de trabalho, mas meus olhos ainda brilham com a mesma intensidade de quando eu era um menino na praça. Não é o brilho da ambição desenfreada, mas o brilho da gratidão, da paz e da realização. A liberdade financeira não é apenas sobre ter dinheiro, mas sobre ter escolhas, tempo e a tranquilidade para desfrutar da vida ao lado das pessoas que amamos. Aquele potinho de moedas de doce de leite, agora guardado em uma caixa de vidro na minha estante, é o meu tesouro mais valioso. Ele me lembra de onde eu vim e de tudo que eu construí, e cada brilho que ele reflete me lembra dos sapatos que um dia eu lustrei e da vida que, com perseverança, eu transformei. A cada dia, eu sou grato por essa jornada. Minha história não é sobre sorte, é sobre trabalho duro, resiliência e, acima de tudo, a crença inabalável de que é possível transformar a própria realidade, não importa de onde você venha. E sim, essa é a minha história real. A história de um vovô que, de engraxate, se tornou milionário, sem dívidas e com uma vida rica em todos os sentidos. E se eu conseguir, você também pode. Acredite em mim e comece hoje. Com 65 anos, a vida tomou um novo ritmo. O dia a dia da fábrica estava nas mãos competentes de João e Maria, meus filhos. Eles haviam crescido e amadurecido, transformando a empresa com suas próprias ideias e energia. Minha função no conselho administrativo me permitia manter um pé no negócio, acompanhando as decisões estratégicas e oferecendo minha experiência quando solicitada, mas sem a pressão constante dos prazos e da produção. Eu finalmente tinha o que havia sonhado: liberdade financeira e, mais importante, liberdade de tempo. Essa nova fase, que se estendeu até meus 70 anos e continua forte, me deu a chance de olhar para trás e ver não apenas o que eu havia construído, mas também como eu poderia usar essa riqueza, não apenas material, mas de conhecimento e experiência, para impactar outras vidas. Lembro-me de uma conversa com minha Maria, minha esposa. Ela sempre foi o meu porto seguro, a voz da consciência. Você trabalhou a vida inteira para isso, meu amor. Ela disse, enquanto tomávamos café no nosso jardim. Agora é hora de semear em outros solos. E foi exatamente isso que comecei a fazer. A primeira área em que me envolvi foi a educação. Eu nunca tive a oportunidade de estudar formalmente na minha infância. A escola era um luxo que a graxa e a faxina não podiam pagar. Mas o Sr. Ribeiro me ensinou o valor inestimável do conhecimento. Decidi criar um projeto de apoio a jovens de baixa renda, oferecendo bolsas de estudo e cursos profissionalizantes. Comecei com poucos alunos, em parceria com uma pequena ONG na periferia da cidade. Queria dar a esses jovens as ferramentas que eu não tive, mas principalmente inspirá-los. Eu contava a eles a minha história, a do menino engraxate que sonhava, com o brilho não só nos sapatos, mas na vida. Falava sobre a importância de aprender a investir na bolsa, de entender que o dinheiro pode trabalhar para você e de como a disciplina é crucial para como sair das dívidas. Uma das maiores alegrias era ver os olhos daqueles jovens brilharem quando eu falava sobre o poder do conhecimento. Eu ensinava a eles sobre orçamento doméstico, sobre poupança, sobre o conceito de juros compostos.
Para muitos era a primeira vez que ouviam falar em liberdade financeira de uma forma prática e acessível. Eu os incentivava a criar seus próprios potinhos de moedas, não necessariamente debaixo de uma tábua, mas em um banco, em um investimento simples. Minha paixão por investir na bolsa também tomou um novo rumo. Eu não buscava mais apenas o lucro para mim, mas oportunidades de investir em empresas que tivessem um impacto social positivo. Pesquisava startups de tecnologia verde, negócios que visavam a inclusão social, cooperativas de pequenos produtores. Minha experiência com consórcios imobiliários me levou a investir também em imóveis sociais, reformando casas em comunidades carentes e alugando-as a preços justos, oferecendo moradia digna para famílias que não teriam acesso de outra forma. Era uma forma de usar meu capital para gerar um retorno social, além do financeiro. Eu também dediquei parte do meu tempo a ser um mentor para pequenos empreendedores. Lembro-me de um jovem que vendia doces caseiros, assim como eu vendia minhas embalagens no começo. Ele estava endividado e prestes a desistir. Sentei com ele, revisei suas contas, mostrei a ele como organizar o fluxo de caixa, como negociar com fornecedores e como precificar seus produtos corretamente. O conhecimento de como sair das dívidas não era apenas teoria para mim, era algo que eu havia vivido na pele. Compartilhei minhas estratégias, desde o planejamento até a negociação com credores. Expliquei que um cartão de crédito sem anuidade pode ser útil, mas o uso descontrolado é um veneno. Esse jovem, com minha orientação e sua própria garra, conseguiu reverter a situação e hoje tem uma pequena confeitaria de sucesso. Ver a transformação na vida dele, a esperança em seus olhos, era a minha maior recompensa. Minha rotina agora era preenchida por essas atividades, além do tempo precioso com minha família. Eu levava meus netos para a fábrica, para que eles vissem de perto o processo, e contava a eles as histórias dos velhos tempos. Mostrava a eles as máquinas antigas, as fotos do galpão alugado, o contraste com as instalações modernas. Queria que eles entendessem que o sucesso não caiu do céu. Foi construído com muito esforço, e que a liberdade financeira não era um presente, mas uma conquista. Aquele potinho de moedas de doce de leite, que guardei por toda a vida, tornou-se um símbolo. Ele está exposto na minha estante, na sala de estar, junto a algumas fotos da minha família e do Sr. Ribeiro. Sempre que recebo visitas, conto a história dele. É um lembrete constante de onde eu vim e de como cada pequena economia, cada esforço, cada aprendizado se somou para construir a vida que tenho hoje. As marcas da graxa nas minhas mãos, que nunca saíram por completo, são como mapas da minha jornada. Cada cicatriz um lembrete de uma lição aprendida. Aos 70 anos, minha saúde é boa, minha mente ativa. A gratidão é o sentimento que mais me preenche. Sou grato pela minha família, pelos meus amigos, pela oportunidade de construir algo significativo. Sou grato por ter tido a chance de aprender, de crescer, de me reinventar. E sou grato por poder compartilhar essa história com você. Minha jornada de engraxate ao milionário aos 70 não é sobre ter montanhas de dinheiro em uma conta bancária. Embora eu tenha alcançado uma confortável liberdade financeira, é sobre a transformação de um destino, sobre a resiliência humana e o poder da educação. É sobre entender que as dívidas podem ser superadas e que a riqueza verdadeira está em ter escolhas, em contribuir, em viver uma vida com propósito. É sobre ter a liberdade de escolher como e onde você quer gastar seu tempo e seus recursos, e isso, para mim, é a maior das riquezas. Com meus 68 anos, a liberdade financeira que tanto sonhei estava consolidada. A empresa prosperava sob a gestão dos meus filhos, João e Maria, que imprimiam sua própria marca de inovação e responsabilidade. Minhas economias, antes apenas um potinho de moedas de doce de leite, eram agora um patrimônio robusto, diversificado em investimentos na bolsa, consórcios imobiliários e outras aplicações. Não havia mais o fantasma das dívidas a me assombrar. Minha Maria, minha esposa e eu desfrutávamos de uma vida confortável, cheia de viagens e momentos com a família. Mas, para mim, o propósito nunca foi apenas acumular. Era sobre construir e agora, sobre devolver. Lembro-me de uma manhã de sábado.
Eu estava no meu jardim, podando as roseiras, e ouvi o noticiário local no rádio. Falavam sobre o aumento da evasão escolar na periferia e a falta de oportunidades para os jovens. Aquilo me atingiu em cheio. Lembrei-me do menino que eu fui, com a caixa de engraxate, sonhando com um futuro que parecia inatingível. Lembrei-me da fome, do frio, da falta de acesso ao conhecimento. Foi naquele momento que decidi que minha liberdade financeira precisava servir a um propósito maior. Eu já havia iniciado um pequeno projeto de bolsas de estudo, como mencionei antes, mas agora queria ir além. Queria construir um centro de capacitação profissional completo, algo que oferecesse não apenas cursos técnicos, mas também educação financeira básica, ética e empreendedorismo. Minha visão era criar um espaço onde os jovens pudessem não só aprender uma profissão, mas também sonhar com a sua própria liberdade financeira, entender o valor do trabalho e a importância de como sair das dívidas. A ideia foi apresentada à minha família e à minha equipe de gestão. Meus filhos, entusiasmados, ofereceram o apoio da empresa, tanto financeiro quanto logístico. Eles entendiam a importância de um legado que ia além do lucro. Com meu próprio capital e o apoio da empresa, compramos um terreno grande na periferia, próximo à área onde eu morei quando criança. O local era desfavorecido, mas eu via potencial ali, assim como o Sr. Ribeiro viu em mim. A construção do Centro de Capacitação Sonho de Ouro, um nome que eu mesmo dei, pensando na minha jornada, foi outro grande projeto na minha vida. Eu passei meses envolvido com arquitetos, engenheiros, pedagogos. Queria que o centro fosse moderno, acolhedor e inspirador. Cada sala de aula, cada laboratório, cada cantina era pensada para oferecer o melhor para aqueles jovens. Era como construir uma nova fábrica, mas com um propósito diferente, mais elevado. Eu não estava construindo para vender produtos, mas para transformar vidas. Durante a construção, enfrentei alguns obstáculos. Burocracia, licenças demoradas, até mesmo a desconfiança de alguns moradores que não acreditavam em promessas. Mas a minha experiência em lidar com crises empresariais e a minha persistência de velho lobo me ensinaram a navegar por esses mares. Consegui parcerias com fornecedores de materiais de construção, obtive doações de equipamentos e mobilizei voluntários da própria empresa para ajudar na obra. Quando o Sonho de Ouro finalmente abriu suas portas, foi um dos dias mais emocionantes da minha vida. Centenas de jovens com os olhos cheios de esperança se inscreveram nos cursos de marcenaria, elétrica, informática, costura e, claro, um módulo obrigatório de educação financeira e empreendedorismo. Eu fiz questão de ministrar as primeiras aulas desse módulo. Contava a eles sobre meus tempos de engraxate, sobre o potinho de moedas, sobre a dívida do hospital que me ensinou a valorizar cada centavo. Mostrava a eles como a persistência em investir na bolsa, mesmo com pouco, pode construir uma fortuna ao longo do tempo. Um dos meus ensinamentos favoritos era sobre o cartão de crédito sem anuidade. Eu dizia, ele pode ser uma ferramenta útil, mas se você não souber usá-lo, ele vira uma corda no pescoço. O controle é a chave. Não gaste o que não tem. Priorize pagar suas dívidas e, mais importante, crie o hábito de poupar. Eu usava exemplos práticos da vida deles para tornar o aprendizado relevante. Eles me ouviam com atenção, muitos se identificavam com a minha história. Eu via neles o menino engraxate que eu fui. Além das aulas, eu oferecia mentoria individual para os alunos mais promissores. Alguns tinham ideias de pequenos negócios, outros, apenas o desejo de um emprego digno. Eu os ajudava a desenvolver seus planos, a entender o mercado, a buscar financiamento. Fui o Sr. Ribeiro para muitos deles, transmitindo a sabedoria que meu mentor me deu. Acompanhei de perto o progresso deles, torcendo por cada sucesso, consolando em cada fracasso. O impacto do Sonho de Ouro na comunidade foi palpável. Muitos jovens conseguiram empregos. Alguns abriram seus próprios pequenos negócios. A taxa de evasão escolar na região diminuiu. O centro se tornou um farol de esperança, um lugar onde o futuro parecia possível, não importa a origem. Eu, o vovô com meus quase 70 anos, sentia uma alegria profunda em ver essas transformações. Minha vida não era mais apenas sobre a empresa ou meus investimentos.
Era sobre semear esperança, sobre multiplicar oportunidades. A verdadeira liberdade financeira, eu percebi, não era a ausência de preocupações com o dinheiro, mas a capacidade de usar o dinheiro para fazer a diferença. Meu tempo era dividido entre o conselho da empresa, o centro de capacitação, minha família e meus hobbies. O jardim continuava sendo meu refúgio, e as viagens com Maria, minha esposa, se tornaram momentos de pura gratidão. Eu ainda lia muito, buscando novos conhecimentos, novas formas de investir na bolsa, novas tendências em sustentabilidade. A mente ativa era tão importante quanto o corpo ativo. À medida que me aproximava dos 70, comecei a refletir sobre a totalidade da minha jornada. As marcas da graxa nas minhas mãos, que nunca saíram por completo, eram como mapas de uma vida, de trabalho, cada cicatriz um lembrete de uma lição aprendida. Olhava para o meu potinho de moedas na estante e via não apenas o passado, mas o futuro que ele havia me permitido construir. Minha história, a do engraxate ao milionário aos 70, não é sobre ter uma fortuna inacreditável ou viver em luxo extremo. É sobre a transformação de um destino, sobre a resiliência humana e o poder da educação. É sobre entender que as dívidas podem ser superadas e que a riqueza verdadeira está em ter escolhas, em contribuir, em viver uma vida com propósito. É sobre ter a liberdade de escolher como e onde você quer gastar seu tempo e seus recursos. E isso, para mim, é a maior das riquezas. Aos 70 anos, minha vida não é mais uma corrida contra o tempo ou contra as dívidas. É uma jornada de reflexão, de gratidão e de compartilhar o que aprendi. Minha rotina é preenchida por momentos que, antes, pareciam luxos inatingíveis. Longas caminhadas pela manhã, a leitura de um bom livro sem pressa, a preparação do café da tarde com Maria, minha esposa, e as brincadeiras com meus netos. A liberdade financeira me deu a capacidade de viver a vida nos meus próprios termos, algo que o menino engraxate jamais ousaria sonhar. No Centro de Capacitação Sonho de Ouro, onde dedico parte do meu tempo, comecei um novo projeto. A sabedoria dos vovôs. Convidei outros senhores e senhoras da comunidade. Alguns que também vieram de origens humildes e construíram suas vidas com muito esforço, para compartilhar suas experiências com os jovens. Não apenas sobre finanças, mas sobre valores, sobre a importância da família, da ética, da perseverança. Eu acreditava que as histórias de vida eram as maiores fontes de aprendizado e que a resiliência da terceira idade era um tesouro a ser compartilhado. Um dos temas que mais gosto de abordar é a relação entre dinheiro e felicidade. Eu costumo dizer aos jovens: o dinheiro é um servo excelente, mas um mestre terrível. Eu vivi isso na pele. Lembro-me dos dias em que cada moeda era vital para a sobrevivência. Naquela época, o dinheiro era sinônimo de segurança, de um prato de comida, de um teto. E nessas horas, ele era a felicidade. Mas depois, quando a empresa cresceu e as somas em conta aumentaram, percebi que a mera acumulação não trazia mais felicidade. Ela trazia responsabilidade, sim, mas a alegria vinha de ver a empresa prosperar, de gerar empregos, de ver meus filhos crescendo. Explico a eles que a verdadeira liberdade financeira não significa ter milhões na conta, mas ter a capacidade de escolher. Escolher trabalhar no que gosta, escolher passar tempo com quem ama, escolher investir no que acredita. É ter a tranquilidade de não se preocupar com as contas básicas, de saber que as dívidas não são um fardo insuportável, mas sim desafios que podem ser superados com planejamento e disciplina. Eu sempre enfatizo: o primeiro passo para a liberdade é aprender como sair das dívidas. E o segundo é não se endividar por luxos desnecessários. Outro ponto que sempre levanto é sobre o cartão de crédito sem anuidade. Quando comecei, não existia isso. Eu brinco. Mas se existisse, eu teria medo de usar. Hoje é uma ferramenta. Mas o que a torna perigosa não é o cartão, é a falta de educação financeira. Não use o limite como se fosse seu salário. Use-o para emergências, para organizar pagamentos e pague sempre a fatura integral. Caso contrário, os juros viram uma bola de neve que pode destruir todo o seu esforço. Eu também explico a importância de investir na bolsa como um processo de longo prazo. Não é loteria, não é para ficar rico da noite para o dia. Eu digo,
É para construir riqueza com paciência, diversificação e estudo. Comece com pouco, mas comece. E continue consistentemente. O tempo é o seu maior aliado. Uso exemplos de empresas que cresceram e se tornaram sólidas ao longo de décadas, mostrando a eles como o mercado funciona em ciclos e que a paciência recompensa. Meus encontros com os jovens no centro me dão uma energia renovada. Eu vejo neles o reflexo do meu passado, mas também a promessa do futuro. Muitos vêm até mim com dúvidas, com medos. Alguns já com pequenas dívidas acumuladas. Eu os ouço com atenção, sem julgamento, e compartilho as estratégias que usei para me reerguer, desde o planejamento orçamentário até a negociação com credores. Lembro-os da importância de procurar ajuda, de não ter vergonha de falar sobre seus problemas financeiros. Eu já estive nesse lugar, eu digo. E saí. Você também pode. Minha Maria, minha esposa, é minha maior incentivadora. Ela me diz que eu encontrei um novo propósito, uma nova forma de continuar trabalhando, mas agora de uma maneira mais leve e significativa. Nossos netos, que já estão na faculdade, também se envolvem nos projetos do centro. Eles trazem a visão das novas gerações, as ferramentas digitais e uma energia que me faz sentir jovem de novo. É um intercâmbio de saberes que me enriquece profundamente. Nos fins de tarde costumo me sentar na varanda e observar o pôr do sol. Lembro-me daquele mesmo sol que batia nas minhas costas de engraxate na praça. As memórias vêm como um filme. O cheiro de graxa, o barulho das moedas caindo no potinho, as noites de faxina nos escritórios vazios, os ensinamentos do Sr. Ribeiro, as noites sem dormir construindo a fábrica, a crise das embalagens plásticas e a reinvenção. Cada cena me lembra de uma lição, de um obstáculo superado. Minhas mãos, calejadas pelo trabalho, ainda guardam as marcas daquela jornada. Mas agora, elas também carregam o calor dos abraços dos meus netos, o aperto de mão agradecido dos jovens do centro e o toque suave de Maria. O brilho não está mais nos sapatos que eu lustrava, mas nos olhos das pessoas que consigo inspirar. Essa é a verdadeira riqueza que a liberdade financeira me proporcionou. Olho para o meu potinho de moedas, na estante. Ele não contém mais as moedas, mas sim uma pequena plaquinha de ouro com a inscrição: de um pequeno começo, um grande legado. Aos 70 anos, a liberdade é a maior conquista. Essa frase resume minha vida. A liberdade financeira não é o ponto final, mas sim o ponto de partida para uma vida com mais significado, mais propósito e, acima de tudo, mais felicidade. Com 70 anos e cada dia mais presente no Centro de Capacitação Sonho de Ouro, eu me dei conta de que minha vida havia se tornado um ciclo virtuoso. Tudo o que eu aprendi na prática, desde a infância, estava sendo retribuído. Aquelas primeiras moedas no potinho, a disciplina que a necessidade impôs, a observação dos homens de negócio, tudo se transformou em ferramentas para ajudar outros a construírem suas próprias jornadas de liberdade financeira. Lembro-me de um episódio que me marcou profundamente no centro. Tínhamos um jovem chamado Rafael, que era extremamente talentoso, com as mãos para a marcenaria, mas vivia em uma situação familiar muito complicada. Sua mãe estava doente, e eles tinham uma montanha de dívidas acumuladas, de aluguel atrasado, a contas de luz. O Rafael, embora brilhante, estava prestes a desistir do curso para trabalhar em qualquer coisa e tentar ajudar a família. Ele me procurou com os olhos marejados, sentindo o peso do mundo em seus ombros. Eu me vi nele, no menino que chorava pela irmã doente e sentia a impotência diante das dívidas. Sentei com o Rafael por horas. Não apenas dei conselhos, mas ouvi-o. Primeiro, ajudei-o a organizar as contas. Fizemos um levantamento de todas as dívidas, dos credores, dos valores. Não dá para lutar contra um inimigo que você não conhece. Rafael, eu disse. Em seguida, desenhamos um plano para ele conseguir um estágio remunerado, algo que o centro já facilitava. E, com esse dinheiro, começamos a negociar as dívidas mais urgentes. Expliquei a ele a importância de conversar com os credores, de ser honesto sobre a situação e de propor um plano de pagamento que fosse realista para ele. Usei as mesmas táticas que aprendi quando tive que renegociar meus próprios empréstimos no início da minha empresa. Não era sobre fugir da dívida,
mas sobre enfrentá-la de frente, com estratégia. Lembrei-o que, embora a tentação de pegar um crédito fácil ou usar o cartão de crédito sem anuidade, sem controle, fosse grande, o caminho para a liberdade financeira era o da disciplina. Ele precisava aprender como sair das dívidas de forma sustentável. Com o tempo e a minha orientação, o Rafael conseguiu renegociar suas dívidas, conseguiu o estágio, e sua mãe começou a melhorar. A transformação no Rafael foi incrível. Ele não era mais o jovem de olhos tristes, mas um rapaz confiante, com um brilho no olhar que me lembrava o meu próprio. Ele começou a guardar um pouco do seu salário no que ele chamava de seu potinho de futuro. Eu o ensinei sobre os primeiros passos para investir na bolsa, mesmo com pouco dinheiro, e a importância de fazer o dinheiro trabalhar para ele. Histórias como a do Rafael se multiplicaram no centro. Eu vi jovens que, antes, não tinham perspectiva, ganharem uma profissão e, mais importante, desenvolverem uma mentalidade financeira que os blindava contra os erros que eu mesmo cometi no passado. Era um trabalho de formiguinha, mas o impacto era imenso. Minha Maria, minha esposa, era minha maior parceira nessas iniciativas. Ela se envolveu na gestão do centro, cuidando da parte administrativa e garantindo que os recursos fossem bem utilizados. Ela sempre me dizia: "Seu maior investimento não foi na bolsa, mas nessas vidas, meu amor." E ela tinha toda a razão. Nesse período, também intensifiquei minha participação em eventos e palestras sobre educação financeira. Fui convidado para falar em universidades, em seminários de empreendedorismo, em programas de rádio. Eu, o engraxate que mal sabia ler, estava agora inspirando plateias. Minha mensagem era sempre a mesma. A liberdade financeira não é um privilégio de poucos, mas uma possibilidade para todos, desde que haja disciplina, aprendizado contínuo e resiliência. Lembro-me de uma vez, após uma palestra, um jovem veio até mim com os olhos marejados. Ele me disse que havia tentado de tudo para como sair das dívidas, mas que sempre se sentia preso. Minha história, a da dívida do hospital, da minha luta contra a pobreza, deu a ele uma nova perspectiva. Ele se sentiu compreendido, não julgado. Isso me mostrou que minha jornada não era apenas sobre números e dinheiro, mas sobre conexão humana, sobre empatia. A vulnerabilidade de contar minha história era a minha maior força. Meus filhos, João e Maria, também estavam engajados com o legado. A empresa, sob a liderança deles, não apenas mantinha os altos padrões de sustentabilidade e inovação, mas também abraçava a responsabilidade social. Parte dos lucros era reinvestida em projetos educacionais e ambientais. Eles entenderam que o verdadeiro valor de uma empresa não se mede apenas pelo faturamento, mas pelo impacto que ela gera na sociedade. A liberdade financeira que eu construí para a família se transformou em um motor de transformação social. Em meus momentos de tranquilidade, no meu jardim, eu penso na trajetória. Desde a caixa de engraxate, passando pelas noites na faxina, pelos ensinamentos do Sr. Ribeiro, pela construção da minha fábrica, pela reinvenção na crise dos 50, até chegar a este ponto, aos 70 anos, onde posso olhar para trás e ver um propósito em cada passo. As rugas no meu rosto e as marcas nas minhas mãos são a prova de uma vida bem vivida, de lutas vencidas e de sonhos realizados. Minha história é a de um homem que transformou um potinho de moedas de doce de leite em uma fonte inesgotável de oportunidades. É a prova de que a persistência em investir na bolsa, a prudência com os consórcios imobiliários e a coragem para empreender, mesmo quando o mundo parece contra você, podem levar a uma vida de abundância. E essa abundância não é apenas material. É uma abundância de propósito, de alegria e de capacidade de fazer a diferença. Minha história é um lembrete de que a verdadeira riqueza não está no que você acumula, mas no que você compartilha. Aos 70 anos, com a vida estabilizada e a liberdade financeira em pleno vapor, minha maior riqueza, percebi, era a sabedoria acumulada. E nada simboliza essa sabedoria melhor do que o meu velho potinho de moedas de doce de leite. Ele não estava mais debaixo da tábua do barraco, mas em um lugar de honra na minha estante. Ele não continha mais moedas, mas uma plaquinha de ouro que eu havia mandado fazer, com a inscrição: de um pequeno começo, um grande legado.
Aos 70 anos, a liberdade é a maior conquista. Essa frase resumia a minha vida. Muitas vezes, quando os jovens do Centro Sonho de Ouro me perguntavam sobre o segredo da minha jornada de engraxate ao milionário, eu apontava para o potinho. O segredo, eu dizia, não está em fórmulas mágicas ou em grandes heranças. Está aqui, na disciplina de colocar uma moeda por vez, consistentemente. A filosofia do potinho é sobre simplicidade e disciplina. Na minha infância, era uma questão de sobrevivência. Cada moeda era uma vitória, um alívio. Mas com o tempo, ela se transformou em um hábito. Esse hábito de poupar, mesmo que pouco, foi o alicerce de toda a minha construção financeira. Eu explico a eles que não importa quanto você ganha, mas sim quanto você consegue guardar e, mais importante, fazer render. Imagine que você tem um vazamento em casa. Eu exemplifico. Se for uma goteira pequena, você pode até ignorar por um tempo. Mas com o tempo, essa goteira enche um balde, depois inunda a casa. A dívida é como essa goteira. Se você não cuidar dela no começo, ela vira um rio. E o potinho é o contrário. É como uma semente. Se você plantar e regar todo dia, mesmo que com pouca água, ela cresce e vira uma árvore frondosa. Eu sempre enfatizo que o primeiro passo para a liberdade financeira é ter clareza sobre suas dívidas. Você precisa conhecer o inimigo. Eu repito. Anote tudo. Para quem deve, quanto de juros está pagando. Não esconda a cabeça na areia. Quando você vê o tamanho do problema, consegue traçar um plano para como sair das dívidas. Muitas vezes, os jovens se envergonham de suas dívidas, e eu conto a eles sobre a minha dívida do hospital, sobre a dor da impotência. Isso os ajuda a se abrirem, a entenderem que não estão sozinhos. Para quem já está endividado, meu conselho é sempre o mesmo. Corte gastos desnecessários. Renegocie suas dívidas, seja honesto com seus credores e crie um plano de pagamento realista. Não tente abraçar o mundo. Pague o que puder, consistentemente. Cada parcela paga é uma vitória. Depois de organizar as dívidas, vem a parte da acumulação, e é aí que entram os investimentos. Não é para esperar ter muito dinheiro. Para começar a investir, eu os desafio. Comece com o que tem. R$150, R$500. O importante é começar e ser consistente. Explico sobre o poder dos juros compostos, a oitava maravilha do mundo, como Albert Einstein dizia. Mostro simulações simples de como pequenos aportes, feitos regularmente ao longo de décadas, podem se transformar em fortunas. Eu os oriento sobre os diferentes tipos de investimento na bolsa, as ações de empresas sólidas, os fundos de investimento, o tesouro direto para quem é mais conservador. E sempre reafirmo, diversifique. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. O mercado tem seus altos e baixos, e a diversificação é sua melhor proteção. Lembro-me dos meus próprios erros, de quando investi em uma única ação que desabou. Aquela foi uma lição valiosa sobre a importância de não se empolgar demais com uma única oportunidade. Os consórcios imobiliários também são um tópico que abordo com frequência. É uma forma inteligente de adquirir bens de alto valor, sem pagar juros exorbitantes, eu explico. Exige paciência, sim, mas a disciplina de pagar as parcelas te força a economizar, e no final, você conquista um patrimônio de forma muito mais vantajosa do que em um financiamento tradicional. Vários dos meus imóveis foram adquiridos via consórcio, e eles se tornaram uma fonte de renda passiva que me dá grande segurança hoje. E, claro, a questão do cartão de crédito sem anuidade. É uma ferramenta poderosa, eu digo, mas só use se você souber o que está fazendo. Ele pode ser seu amigo ou seu pior inimigo. Use-o para o que realmente precisa, pague a fatura cheia e controle seus gastos. Se não, aquela anuidade que você não paga no nome, você paga em juros altíssimos. A simplicidade das minhas lições, enraizadas na minha experiência de vida, parecia tocar os jovens de uma forma diferente dos livros de economia. Eu não era um professor de faculdade, eu era um vovô, que tinha vivido cada uma daquelas lições, na pele, desde a graxa dos sapatos até a gestão de uma grande empresa. Minha história de engraxate ao milionário aos 70 não era apenas sobre dinheiro, mas sobre a capacidade de transformação pessoal.
A satisfação de ver a semente da disciplina e do conhecimento financeiro germinar nesses jovens era imensa. Alguns deles começavam a aplicar o que aprendiam, me mostravam suas primeiras poupanças, seus pequenos investimentos. Outros, com a ajuda do centro, conseguiam seus primeiros empregos ou abriam seus próprios pequenos negócios. Era um ciclo de prosperidade que eu estava ajudando a iniciar, um eco do que o Sr. Ribeiro fez por mim. Minhas manhãs no jardim, o cheiro de terra molhada e flores, se tornaram momentos de ainda mais gratidão. Olhando para minhas mãos, calejadas e com as marcas da graxa que nunca se foram totalmente, eu via não apenas a prova de uma vida de trabalho, mas a materialização de uma filosofia de vida. A simplicidade, a disciplina, a persistência e a crença inabalável no poder do hábito e do aprendizado contínuo. Aos 70 anos, eu me sentia mais conectado à vida do que nunca. Não era mais a correria da juventude, nem a pressão da vida adulta. Era a calma da sabedoria, a satisfação de um legado que se estendia para além de mim. E a cada pôr do sol, eu agradecia por essa jornada que me levou das ruas empoeiradas a uma vida rica em todos os sentidos, e com a alegria de poder compartilhar esse caminho com tantos outros. Aos 70 anos, olhando para trás, percebo que minha jornada de engraxate ao milionário não foi uma linha reta, mas sim um caminho sinuoso, cheio de altos e baixos, de crises e triunfos. Mais do que as estratégias de investir na bolsa ou os acertos nos consórcios imobiliários, o que realmente me levou à liberdade financeira foi a minha resiliência, a capacidade de cair e levantar, de aprender com cada erro, de transformar o fracasso em combustível para a próxima tentativa. Essa mentalidade foi forjada nas ruas, nas madrugadas da faxina e lapidada em cada desafio empresarial. Lembro-me de uma frase que o Sr. Ribeiro, meu mentor, me disse quando eu perdi dinheiro em um dos meus primeiros investimentos na bolsa. O mercado financeiro é uma escola, meu filho. As aulas mais caras são as que você paga com os seus erros, mas são também as mais importantes. Aquela lição se tornou um mantra para mim. Cada vez que uma máquina quebrava na fábrica, que um cliente grande cancelava um pedido, ou que uma nova dívida me apertava, eu me lembrava daquela frase. Eu não me permitia ficar no chão por muito tempo. A resiliência, para mim, não era apenas um traço de personalidade, era uma estratégia de sobrevivência. Quando você vem de onde eu vim, sem rede de segurança, sem a opção de desistir, você aprende a lutar com tudo o que tem. As primeiras grandes lições de resiliência vieram da minha infância. A fome, o frio, a doença da minha irmã e aquela dívida hospitalar que parecia insuperável. Naquele momento, eu não sabia o que era liberdade financeira, mas sabia o que era a escravidão das contas impagas. Aquele trauma me deu a força para não querer voltar para aquele lugar nunca mais. E me ensinou na prática como sair das dívidas através de sacrifícios e muita disciplina. Quando comecei minha própria empresa, a resiliência foi testada ao limite. As noites sem dormir no chão do escritório, a venda do meu carro para pagar os salários, as portas batidas na cara pelos clientes. Havia momentos em que eu duvidava de tudo. Me perguntava se não era melhor voltar a ser empregado, ter a segurança de um salário fixo. Mas algo dentro de mim, aquele fogo nos olhos que o Sr. Ribeiro notou, não me deixava desistir. Eu me lembrava da frase: não caia, levante. A crise das embalagens plásticas, quando eu tinha por volta dos 50 anos, foi a maior prova de fogo da minha resiliência. O mercado virou de cabeça para baixo, e minha empresa, que eu havia construído com tanto suor, estava ameaçada. Muitos disseram para eu vender, para aposentar. Mas o que seria de mim sem o propósito de criar, de inovar? Meu dinheiro, meus investimentos na bolsa, minhas propriedades de consórcios imobiliários me davam segurança, sim, mas a alma precisava de mais. Eu precisava lutar. Aquele foi o momento em que a resiliência se encontrou com a inovação. Eu arrisquei tudo novamente. Me endividei para investir em novas tecnologias, em embalagens sustentáveis. As novas dívidas eram estratégicas para o crescimento, mas ainda assim pesadas. Mas eu as encarei de frente com a certeza de que a adaptação era a única saída. E essa mentalidade de crescimento e aprendizado contínuo foi o que me permitiu não apenas sobreviver, mas prosperar.
eu nunca parei de estudar. Livros, cursos, palestras, conversas com especialistas. O mundo está em constante mudança. E quem para de aprender fica para trás. Eu, o ex-engraxate que mal sabia ler, me tornei um eterno aluno. Minha experiência com as dívidas me ensinou a nunca subestimar o poder de um bom planejamento financeiro e de uma reserva de emergência. Eu conto aos jovens do Sonho de Ouro que a primeira camada da liberdade financeira é a segurança. E a segurança vem de ter um colchão para os imprevistos, de não precisar recorrer a crédito fácil ou a um cartão de crédito sem anuidade, para despesas inesperadas. Se você tiver que se endividar, eu oriento que seja para investir em algo que vai te dar retorno, como uma casa, um negócio ou a sua própria educação. Eu também explico a eles sobre a importância da mentalidade de crescimento. Não é sobre ser o mais inteligente, o mais rico ou o mais sortudo. É sobre acreditar que você pode melhorar, que pode aprender com seus erros e que cada desafio é uma oportunidade disfarçada. Eu me via, muitas vezes, como uma esponja, absorvendo o conhecimento de onde quer que ele viesse, das conversas na praça aos livros empoeirados. Hoje, aos 70 anos, vejo essa resiliência espelhada nos meus filhos, que administram a empresa com a mesma garra e inovação. E vejo-a nos olhos dos jovens do Centro Sonho de Ouro, que enfrentam suas próprias batalhas com a esperança que eu tento acender neles. Eu conto a eles sobre as cicatrizes nas minhas mãos, marcas da graxa e do trabalho, e digo: cada uma dessas marcas conta uma história de superação. Não se envergonhem das suas cicatrizes, elas são a prova da sua força. Minha vida é a prova de que a resiliência não é a ausência de dor, mas a capacidade de se levantar depois dela. É a crença de que, não importa o quão fundo você caia, sempre há um caminho de volta, e que a verdadeira liberdade financeira não é apenas ter dinheiro, mas ter a paz de espírito que vem de saber que você tem a força para superar qualquer obstáculo que a vida te apresentar. Aos 70 anos, sentado na minha varanda, com a brisa suave me refrescando, vejo o pôr do sol pintando o céu de tons alaranjados sobre as montanhas. É um espetáculo que me enche de paz. Muitas pessoas associam a liberdade financeira com o dinheiro, no banco, com o tamanho da casa, com os carros na garagem. E sim, eu tenho tudo isso, construído com muito suor, desde os meus tempos de engraxate. Minhas dívidas foram superadas, meus investimentos na bolsa e consórcios imobiliários prosperaram. Mas a verdadeira riqueza, aquela que nenhuma crise financeira pode levar, sempre esteve ao meu lado: a minha família. Lembro-me do barraco em que morávamos, com minha mãe e meus irmãos. A pobreza era extrema, mas o amor da minha mãe era um escudo. Ela, com sua força inabalável, me ensinou sobre dignidade, sobre o valor de cada centavo ganho com honestidade. Cada moeda que eu levava para casa, fruto do meu trabalho de engraxate e faxineiro, era um tijolo na construção da nossa esperança. Minha Maria, a irmã que quase perdi para a doença e a dívida hospitalar, foi um lembrete constante da fragilidade, da vida e da importância de lutar por quem amamos. Aquela dívida, que me assombrou por anos, me mostrou que o dinheiro, em sua essência, serve para proteger e cuidar. Quando conheci minha Maria, minha esposa, eu era um jovem trabalhador na fábrica do Sr. Ribeiro, com mais sonhos do que dinheiro. Ela veio de uma família simples, mas com valores fortes. Ela não se importava com a minha origem humilde, nem com a falta de bens materiais. Ela via o fogo nos olhos que o Sr. Ribeiro tanto falava. Ela viu a minha ambição, a minha sede, de aprender e de construir algo. Maria se tornou meu pilar, meu chão, minha cúmplice. Nossos primeiros anos de casamento foram de muita luta. Enquanto eu me desdobrava entre o trabalho na fábrica e os estudos noturnos de contabilidade, ela administrava o pouco que tínhamos com uma sabedoria incrível. Ela me apoiava em cada decisão, me ouvia quando eu falava dos meus planos malucos de abrir uma empresa e me dava força nas noites de insônia, preocupado com as dívidas iniciais da minha fábrica. Ela me lembrava: seu maior patrimônio não é o que você tem na conta, é o que você tem na sua cabeça e no seu coração. E ela estava absolutamente certa. Com o nascimento dos nossos filhos, João e Maria, a responsabilidade aumentou.
mas também a motivação. Eu queria construir um futuro melhor para eles, algo que eu não tive. A cada máquina nova que comprava, a cada novo cliente que conquistava, eu pensava neles. Não era apenas sobre dinheiro, era sobre criar um legado, uma base sólida para suas vidas, para que eles não tivessem que enfrentar as mesmas dificuldades e as mesmas dívidas que eu enfrentei. Eu queria ensiná-los não só a ganhar dinheiro, mas a valorizar cada pessoa que passa pela nossa vida, a importância de ser ético e compassivo. No auge da minha carreira empresarial, quando a empresa crescia a passos largos e os desafios eram diários, minha família era o meu refúgio. Depois de um dia exaustivo de negociações, de lidar com problemas de produção, de pensar em investir na bolsa ou em novos consórcios imobiliários, era no abraço de Maria e no sorriso dos meus filhos que eu encontrava a energia para continuar. Eles me mantinham ancorado, me lembravam do propósito por trás de todo aquele esforço. A crise das embalagens plásticas, quando eu precisei reinventar a empresa, foi um teste para todos nós. As tensões eram altas, as incertezas imensas. Mas Maria foi a minha parceira inseparável, a voz da calma em meio ao turbilhão. Meus filhos, mesmo jovens, se engajaram ativamente na busca por soluções, trazendo novas ideias e a energia da juventude. Eles viram de perto o que significava como sair das dívidas através da inovação e da resiliência, e aprenderam que um cartão de crédito sem anuidade descontrolado é um inimigo. Aquela união nos fortaleceu como família e como negócio. Hoje, vendo João e Maria liderarem a empresa com tanta competência e paixão, sinto um orgulho que não tem preço. Eles não herdaram apenas uma empresa, herdaram uma filosofia de trabalho, de ética, de responsabilidade social. Eles entenderam que a verdadeira liberdade financeira não é o acúmulo egoísta, mas a capacidade de gerar prosperidade para outros e de impactar a comunidade. Meus netos são a minha maior alegria na terceira idade. Eles vêm me visitar no jardim, e eu conto a eles histórias da minha infância, do meu potinho de moedas, dos meus primeiros trocados de engraxate. Eu os ensino sobre o valor do dinheiro, sobre como poupar, sobre os juros compostos. Brinco com eles sobre os perigos do cartão de crédito sem anuidade se não for bem usado, e sobre a importância de ter controle sobre as finanças. Mas mais do que tudo, ensino-lhes sobre o valor dos relacionamentos, sobre a importância de serem honestos, de ajudarem o próximo, de serem gratos. A verdade é que todo o dinheiro que eu ganhei, todos os investimentos que fiz, todas as dívidas que venci, não teriam o mesmo sabor sem as pessoas que estiveram ao meu lado. Minha Maria, com sua fé inabalável. Meus filhos, que continuaram o meu legado. Meus irmãos, que viram sua vida melhorar. O Sr. Ribeiro, meu mentor, que plantou a semente. Os funcionários que acreditaram em mim. Os jovens do Centro Sonho de Ouro, que me dão um novo propósito. Aos 70 anos, com a brisa fresca no rosto, posso dizer com toda a certeza: a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, mas nas conexões que construímos, nos laços que nos unem. A liberdade financeira me permitiu ter o tempo e a tranquilidade para cultivar essas relações, para desfrutar da companhia daqueles que amo. É isso que realmente importa, o legado de amor e apoio mútuo que transcende qualquer cifra. Aos 70 anos, sentado aqui na minha varanda no Rio Grande do Sul, sinto o cheiro das jasmins misturado com a leve brisa serrana. Minha vida é a prova de que a liberdade financeira não é um privilégio de poucos, mas uma jornada acessível a todos, desde que haja disciplina, resiliência e, acima de tudo, um desejo ardente de transformar a própria realidade. De menino engraxate a vovô de ouro, eu vivi cada etapa, superei cada dívida e construí um patrimônio que me permite desfrutar da vida com plenitude. Se você está começando do zero, se está endividado, ou se apenas sonha com um futuro mais tranquilo, quero compartilhar com você os pilares que sustentaram a minha jornada. Não são fórmulas mágicas, mas princípios práticos que, se aplicados com consistência, podem mudar sua vida. O primeiro passo: conheça suas dívidas e o orçamento pessoal. Essa é a base de tudo. Eu vivi na pele a angústia das dívidas, desde aquela do hospital da minha irmã. A primeira coisa a fazer é encarar a realidade.
Anote absolutamente tudo que você gasta e tudo que você deve. Crie um orçamento detalhado. Para quem devo? Quanto devo? Quanto de juros estou pagando? Não há como lutar contra um inimigo que você não conhece. Entender suas finanças é o ponto de partida para como sair das dívidas. Seja brutalmente honesto consigo mesmo. Negocie suas dívidas e corte gastos desnecessários. Depois de conhecer suas dívidas, é hora de agir. Não tenha vergonha de procurar seus credores e renegociar. Mostre que você tem um plano, mesmo que pequeno. Seja honesto sobre sua situação. Muitos credores preferem receber parte do que devem do que nada. Ao mesmo tempo, faça um corte radical nos gastos desnecessários. Aquela cafezinho extra, o lanche impulsivo, a compra que você não precisa, cada centavo conta. Eu mesmo, no início, abri mão de quase tudo para pagar minhas contas. Lembre-se, cada real economizado é um real a menos na sua dívida. O poder do potinho. Comece a poupar, não importa o quanto. Meu potinho de moedas foi o meu primeiro fundo de investimento. Comece com o que puder. $50, R$100, R$200 por mês. O importante é criar o hábito de poupar consistentemente. Use uma conta separada, um fundo de investimento simples, o que for. O montante inicial não importa tanto quanto a regularidade. Esse dinheiro é a sua reserva de emergência, a sua segurança contra imprevistos e a semente para seus futuros investimentos. Invista em você e no conhecimento. Essa foi a lição mais valiosa que o Sr. Ribeiro me deu. Eu, um menino que mal sabia ler, aprendi contabilidade e gestão. Invista tempo e, se puder, dinheiro em sua educação. Livros, cursos, palestras, mentorias. O conhecimento é o único bem que ninguém pode te tirar. Ele te dará as ferramentas para tomar decisões inteligentes, seja para um novo emprego, para abrir seu próprio negócio ou para investir na bolsa de forma estratégica. Sim, o tempo é seu aliado. Invista com paciência e diversificação. Não procure ficar rico da noite para o dia. Investir na bolsa é um processo de longo prazo. Comece com pouco, mas comece. E seja paciente. A mágica dos juros compostos é real, mas leva tempo para se manifestar. Diversifique seus investimentos. Não coloque todos os ovos na mesma cesta. Eu, que comecei com ações de empresas sólidas, depois explorei os consórcios imobiliários e outros ativos, sei que a diversificação é a sua melhor proteção contra a volatilidade do mercado. Estude e entenda os riscos, mas não se paralise pelo medo. Cuidado com o crédito fácil. O cartão de crédito é uma ferramenta, não dinheiro extra. Eu não tive cartão de crédito sem anuidade na minha juventude, mas se tivesse, teria tido muito cuidado. Hoje, ele é uma ferramenta útil para organizar pagamentos e acumular pontos, mas só se você tiver total controle. Nunca gaste mais do que pode pagar na fatura integral. Os juros do rotativo são uma armadilha mortal que pode destruir todo o seu progresso rumo à liberdade financeira. Use com inteligência, pague em dia e evite parcelamentos desnecessários. Mentalidade resiliente. Aprenda com os erros e continue em frente. A vida é feita de desafios. Haverá momentos em que você vai querer desistir, em que as coisas não sairão como planejado. Eu vivi isso na pele, desde a crise da minha irmã até a reinvenção da minha fábrica. Use cada fracasso como uma lição, não como um motivo para parar. A resiliência é a capacidade de se levantar depois de cada queda, mais forte e mais sábio. Aqueles que desistem nunca alcançam seus objetivos. O propósito maior, a riqueza verdadeira. A liberdade financeira não é um fim em si mesma. Ela é uma ferramenta para te dar tempo, escolhas e a tranquilidade de viver uma vida com propósito. Para mim, foi a capacidade de ajudar minha família, de criar o Centro Sonho de Ouro e de impactar a vida de outros jovens. A verdadeira riqueza está nas relações, nas experiências e na capacidade de fazer a diferença no mundo. Meu potinho de moedas se tornou um símbolo desse legado. Minha história, a de um engraxate ao milionário aos 70 aqui no sul do Brasil, é a prova de que a origem humilde não define o destino. Cada um de vocês tem o potencial de construir sua própria jornada.
Comece hoje, com o que você tem, onde você está. A estrada pode ser longa, mas cada passo, por menor que seja, te aproxima da sua liberdade financeira. Aqui estou eu, aos 70 anos, na minha varanda no Rio Grande do Sul. O sol se levanta suavemente sobre as colinas e o cheiro do café fresco se espalha pelo ar. É uma imagem de paz e plenitude que contrasta profundamente com as lembranças da minha infância como um menino em Graxate, lutando contra o cheiro da graxa e a fumaça dos ônibus na Praça Central. Minha jornada, de uma vida de carências e dívidas a uma existência de liberdade financeira e propósito, é a prova viva de que a transformação é possível para qualquer um. Se você me acompanhou até aqui, absorveu as lições que aprendi na escola da vida. A importância de conhecer e superar suas dívidas, de investir na bolsa com disciplina, de usar os consórcios imobiliários com inteligência e de entender que um cartão de crédito sem anuidade pode ser uma ferramenta ou uma armadilha. Minha vida me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias, embora uma sólida liberdade financeira seja fundamental para a paz de espírito. A verdadeira riqueza está nas conexões que construímos, nos relacionamentos que cultivamos e no legado que deixamos. Minha família, que me apoiou em cada passo, desde a minha mãe e irmãos até minha amada esposa Maria, e nossos filhos e netos é o meu maior tesouro. Sem eles, minha jornada teria sido vazia. O Centro de Capacitação Sonho de Ouro é a materialização do meu propósito na terceira idade. Ver jovens que, assim como eu, vieram de condições difíceis, encontrarem um caminho, aprenderem uma profissão e, mais importante, desenvolverem uma mentalidade financeira sólida para escapar das armadilhas das dívidas e construir seu próprio futuro. Isso não tem preço. É o meu potinho de moedas, se multiplicando em milhares de novas histórias. Para você que está começando ou recomeçando, deixo aqui meus conselhos finais. Comece pequeno, mas comece agora. Não espere ter muito dinheiro ou a situação perfeita. O menino em Graxate começou com poucas moedas no potinho. O importante é o primeiro passo e a consistência. Eduque-se constantemente. A escola da vida é a melhor. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você. Leia, aprenda, questione. Busque mentores. A dívida é um inimigo a ser conhecido e derrotado. Enfrente suas dívidas de frente. Organize-as, negocie e crie um plano para eliminá-las. A liberdade de não dever é o primeiro passo para a liberdade de prosperar. Invista em você e no seu futuro. Seja em educação, seja em um pequeno negócio, seja em seus primeiros investimentos. Faça o dinheiro trabalhar para você e não o contrário. A paciência e a diversificação serão seus maiores aliados no mercado financeiro. Cultive seus relacionamentos. A verdadeira rede de segurança está nas pessoas que você ama e que te apoiam. Família, amigos, mentores, eles são o combustível da sua jornada e o verdadeiro significado da riqueza. Mantenha a resiliência. A vida é um sobe e desce. Haverá crises, fracassos e momentos de dúvida. Mas a capacidade de se levantar, aprender com os erros e seguir em frente é o que define o sucesso. Hoje, aos 70 anos, não sou apenas um ex-engraxate que se tornou milionário. Sou um vovô de ouro, um homem grato por cada cicatriz nas mãos, por cada lição aprendida e por cada vida que pude tocar. Minha história não é sobre sorte. É sobre trabalho duro, sabedoria prática e a crença inabalável de que cada um de nós tem o poder de escrever o seu próprio destino. Que a minha jornada sirva de inspiração para a sua. Abrace os desafios, aprenda com a vida e lembre-se, a verdadeira liberdade financeira é a liberdade de ser quem você nasceu para ser, vivendo uma vida com propósito, tranquilidade e rodeado de amor.